Bom, hoje eu quero falar a respeito do médico das nações. O Senhor que nós servimos é o médico das nações, amém? Se você trouxe Bíblia, abra em 2 Crônicas 7, versículo 13 e 14. Comecei essa mensagem pela manhã e quero terminá-la hoje à noite. 2 Crônicas 7, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Enquanto eu li esse texto, uma realidade espiritual me saltou aos olhos. Deus cura lugares. Deus cura lugares. O final do versículo 14 vai dizer: eu curarei ou sararei a terra. A palavra rafá no hebraico significa curar, tratar. Mas quando ela está relacionada a Deus, El Rafá, o Deus que cura, ela pode significar médico ou ainda aquele que trata as feridas das nações. Sabe, o pecado tem o poder de não deixar apenas pessoas doentes, mas tornar lugares doentios. Você já visitou um lugar doentio? Já? Eu lembro uma casa que eu fui de um jovem que parecia um mausoléu. Ele pegava as coisas do cemitério e levava para o quarto dele. E eu lembro, depois que Jesus o libertou, eu fui de novo visitar aquela casa e o quarto cheirava bem, gente. Deus visitou o lugar que ele morava. A Bíblia vai nos dar vários exemplos de Deus curando lugares. Em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 2, a Bíblia vai falar que Deus curou as águas de Jericó. Ele vai dizer: eu sararei as águas, elas não produzirão mais morte nem improdutividade. Deus vai aparecer no livro de Isaías como aquele que cura o Egito, a nação do Egito. Também no livro de Jeremias, como aquele que cura Sião, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas. Está falando de um lugar. A Bíblia também mostra Deus tratando, curando Jerusalém. Eis que lhe trarei saúde, sararei, curarei. Jeremias 33, 5. Sabe, talvez a sua casa se transformou num lugar doentio. Talvez o lugar onde você trabalha se transformou num ambiente doente, hostil. Talvez os lugares que você frequenta ou estuda se transformaram em lugares doentes. Mas existe um Deus que trata as feridas das nações. Ele não cura só pessoas, Ele cura lugares. Você crê nisso? Amém? Eu estava lendo nas férias, compartilhei hoje de manhã um livro chamado Cidade de Deus, Cidade de Satanás. E o autor Robert Lichtenstein, ele vai falar a respeito da realidade do pecado quando se torna sistêmico. E como enfrentar isso? Ele conta que quando ele era seminarista, ele participou de um trabalho social que acontecia numa comunidade pobre nos Estados Unidos. E eles faziam projetos sociais ali e estudos bíblicos, cultos regulares. Ele dirigia um estudo bíblico semanalmente naquele lugar. E um dia ele conhece uma jovem, 14 anos, ela começa a participar das reuniões, tem um encontro com Jesus, sua vida é transformada, mas com o passar do tempo, ela vem o procurar com uma dificuldade. Ela vai dizer: olha, eu estou sendo aliciado por uma gangue do lugar onde eu moro,
e eles querem que eu me torne uma garota de programa. E o que eu faço? Ela perguntou para aquele seminarista. E ele começa a dizer que ele instruiu ela com o que ele sabia da Bíblia. Olha, ele disse que se você resistir o diabo, ele vai fugir de você. Então resiste, e vai ficar tudo bem. E ele saiu de férias, quando ele volta, ele vai procurar aquela menina e não a encontra, então ele descobre que ela tinha se tornado uma garota de programa. Vai procurar aquela moça e vai dizer o que aconteceu. E ela fala, olha, o pessoal da gangue me ameaçou, me forçou. Eles disseram que se eu não aceitasse a proposta deles, eles iam espancar o meu pai. E aí eu resisti, mas eles espancaram o meu pai quase até a morte. Depois, eles fizeram o mesmo com o meu irmão. E quando eu resisti mais uma vez, eles falaram, olha, se você não aceitar, nós vamos estuprar a sua mãe e vamos espancá-la também. Ela então não resistiu. Aquele homem olha para ela e diz, mas por que você não procurou a polícia? E ela responde, seu branco burro, quem você acha que eles são? O que fazer? Quando o pecado se transforma num sistema. Quantas vezes nos sentimos, não sei se você já se sentiu assim, completamente impotente diante da estruturação do mal. Já sentiu assim? Essa semana eu me senti assim. Eu recebi um documento da Edna, não sei se a Edna está aqui. A Edna, não estou vendo a Edna. A Edna está lá na galeria. Temos que orar pela Edna. Tá? Ela é nossa missionária pela Anajure. Tá? A Anajure é uma organização de juristas e advogados, e ela é presidente dessa organização, que atua em prol da liberdade religiosa e defende tecnicamente os nossos valores, os valores de fé que nós cremos. E ela me entregou um documento a respeito do CONAI, do Congresso Nacional de Educação, me entregou o PNE, Plano Nacional de Educação, com uma série de apontamentos, falando, olha isso aqui, nós estamos trabalhando em cima. Eu comecei a ler o documento, e tem tanta coisa ali, gente, criminalização do homeschooling, interferência nas escolas confessionais, ideologia de gênero, inclusão de linguagem neutra nas escolas. Esse é o plano, que vai ser entregue para o Congresso, para ser a diretriz da educação nos próximos 10 anos no nosso país. Isso não vai acontecer nessa terra, em nome de Jesus. Nós precisamos fazer algo. Divulgue essa informação. Pressione as autoridades, quem você votou. Mas o que mais podemos fazer, pastor? Diante do pecado sistêmico, estruturado, qual é o papel da igreja? E olhando para esse texto, eu encontrei algumas respostas para esta pergunta. Eu creio que existe algo que podemos fazer. E esse texto vai falar de um Deus que cura lugares. Deus vai curar a nossa terra em nome de Jesus. Ele pode curar a tua casa, Ele pode curar teu bairro, a faculdade, a escola onde você estuda. Ele pode sarar o Brasil. Quantos creem nisso? Amém. Mas quais são os remédios de Deus para tratar lugares? A primeira lição, o primeiro remédio, compartilhei de manhã, a visita de Deus. E apareceu o Senhor a Salomão. Antes de Deus curar a terra, quando a peste vem, Davi está ali, o Senhor aparece para Davi, na eira de Araúna, por isso o templo é construído naquele lugar. Primeiro passo, precisamos de uma visita de Deus. Você quer que Deus cure a sua casa? Abre a porta para Ele entrar. Você quer que Deus cure o lugar onde você trabalha? Abre a porta para Ele entrar. A visita de Deus. Segunda lição, estudamos de manhã. Segundo remédio, o povo de Deus. O texto diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é condicional a uma ação do povo. O povo de Deus precisa fazer algo.
Nós somos a igreja, o povo do Senhor, e a cura da terra passa pelo povo. Esse é o propósito de Deus chamar um povo seu. Quando Ele manda Abraão sair da terra, Ele fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que te mostrarei. E Ele termina falando: serás uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus ter um povo é sarar, abençoar, cuidar da terra. Somos sal e luz, quantos creem nisso? A cura da terra vai vir quando a igreja se posicionar, se levantar. Quem quer se levantar nesses dias? Mas a Bíblia fala como. E hoje eu quero falar desse posicionamento da igreja. O que a gente tem que fazer? E aí é o terceiro remédio. Anota aí que eu quero começar agora. Terceiro remédio: quebrantamento. O que sara a terra é o quebrantamento do povo de Deus. Ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Mas o que significa, na perspectiva bíblica daquele tempo, se humilhar? Quando eu estava lendo, eu falei: Deus, eu quero entender. Quando o Senhor fala que o povo deveria se humilhar, o que significava na prática? E eu comecei a observar alguns ajuntamentos, assembleias solenes do povo, quando eles se humilhavam na presença de Deus. O que se representava? Então, 1 Crônicas 21, quando acontece a peste, 70 mil morrem, a Bíblia vai dizer que eles se humilham. O que eles fazem? Eles dobram os joelhos e põem a boca no chão. Você vai encontrar o povo de Deus dessa forma. Porque a palavra humilhar significa dobrar, ajoelhar. No hebraico ela significa isso, caná. Daí dá origem à palavra Canaã, que vem de can, que significa mercador. Sabe por quê? Os mercadores, eles andavam agachados, porque carregavam as mercadorias nas costas. E aí surgiu o nome: se dobrar, se humilhar, se prostrar. Também significa subjugar, porque nos tempos antigos, quando eles conquistavam o inimigo, a maneira de expressar que estava subjugado era fazer do inimigo estrado para os pés, ou escabelo. Já viu essa expressão na Bíblia? Vou fazer estrado, escabelo. O que é o escabelo? Era o banquinho que o rei punha o pé. Então, quando conquistava o inimigo, se dobrava ali, ele punha o pé na cabeça. Está subjugado, humilhado. Por isso, o povo de Deus precisa se apresentar a Deus dessa maneira: Senhor, estamos completamente rendidos. Quantos querem ver Deus curando o lugar onde vocês frequentam? Deus vai curar casas hoje aqui, em nome de Jesus. Deus vai restaurar lugares. Eu estou vendo Deus levantando pessoas. O que eu preciso fazer? Se renda, se humilhe. Quando lugares estão doentes, Deus espera isso de nós. Eu nunca me esqueço, eu era criança, e nós estávamos vivendo um tempo onde a igreja estava doente. E eu abri a porta do quarto dos meus pais, naquele ímpeto, ia chamar minha mãe, e eu encontrei os dois. Meu pai, em especial, era alguém, quando eu era criança, eu não via chorar. Era difícil o pai chorar. Mas naquele dia, eu vi ele de joelhos. Ele estava lançado no chão e ele chorava na presença de Deus. Se humilhar. Se humilhar. Mas a humilhação também representava um sinal visível de luto. É por isso que eles não só se dobraram, colocaram o rosto em terra, mas em 1 Crônicas, quando eles estão pedindo para que Deus sare a terra, a Bíblia diz, vestem de luto. O que isso significa? Sabe, cada cultura tem o seu jeito de dizer que está de luto. Aqui no Brasil a gente deixa talvez a bandeira
meio mastro. Ou então, antes do jogo de futebol, 1 minuto de silêncio. Hoje foi ruim para mim, o Palmeiras, bom, deixa para lá isso. Eu vou ficar de luto mesmo. Ou então veste de preto. São maneiras de expressar luto. Quando algo, uma injustiça na terra, algo terrível se estabelece, o que ele está falando é, tornem o luto de vocês visível. Como eles faziam no passado? Eles vestiam roupas de saco e jogavam cinzas na cabeça. Ou então, rasgavam as vestes. Normalmente, rasgar as vestes estava relacionado com a morte de alguém. Até hoje, se você for na terra de Israel, quando alguém perde um parente, é comum eles cortarem assim, com a tesoura no bolso, ou a gola da camisa. E então aquilo é um sinal, aquela pessoa perdeu um ente querido, ela está enlutada. O que ele está dizendo? Tornem visível a insatisfação, a tristeza de vocês. Foi isso que aconteceu. Antes de Deus sarar a terra, o povo se moveu dessa forma por várias vezes. Eu acho interessante, eu estava ouvindo o testemunho do pastor Márcio Valadão, umas vezes que nós saímos, e ele falando que um tempo de enfrentamento, de luta que ele estava vendo no ministério, na igreja, ele tornou visível isso. Ele fez um voto com Deus e começou a andar descalço. E o povo perguntava, e ele falava, porque até a igreja precisa de cura de Deus. E ele ficou num propósito com o Senhor, até que o Senhor resolvesse determinada situação e ele ia ficar andando descalço. E ele falou para mim, Michel, eu passei por uma situação complicada, porque naquela época me convidaram para fazer uma reunião, participar de uma reunião no Palácio do Governo. E eu ia estar com as autoridades, com o presidente. E eu falei, bom, acho que eu vou entregar o voto, mas não tinha resolvido o problema. E ele falou, o Senhor me constrangeu, não farei com o Senhor votos que não, eu não cumpro aqui, não cumpre votos com o Senhor, é louco. Misturei os textos aqui. E ele falou, eu fui descalço para a reunião. Sabe, por vezes o nosso luto, a nossa insatisfação precisa ser visível. Nós precisamos fazer o povo saber que estamos enlutados, porque não concordamos com o pecado sendo institucionalizado no nosso país. Isso gera temor e tristeza no nosso coração. Mas muitas vezes se humilhar estava acompanhado de jejum. Eles não só se prostravam, vestiam as roupas, mas eles jejuavam. Você vai ver o texto, quando Mordecai veste roupas de saco, e havia um veredito, um decreto do rei para aniquilar com os judeus. E aí, então, ele vai falar com Esther, e ele se veste de saco, põe cinza na cabeça, e eles jejuam. Esther, Mordecai e os judeus, 3 dias, nem água tomaram. E o que Deus faz? Deus sara a terra. Isso acontece também quando Jonas vai visitar Nínive, ele passa o dia todo chamando as pessoas para se arrependerem. E aí o rei veste roupa de saco, manda o povo pôr cinza na cabeça. A Bíblia diz que eles vestem até os animais com pano de saco, e nem os animais podiam comer. Foi um jejum coletivo. E Deus sarou a terra. Por que jejum, pastor? Existem esferas de batalha espiritual que só vencemos, diz a Bíblia, com jejum e... Quando Daniel estava na Babilônia, ele experimentou isso. Buscando a revelação de Deus para o seu povo, ele ficou 21 dias em jejum, e a Bíblia revela para nós o que aconteceu. Um principado, um poder espiritual da Pérsia, tentava impedir que o favor de Deus chegasse. E aquele homem, então, jejuando, orando, recebeu a graça do Senhor. Ei, não se engane.
A batalha que vivemos hoje não é humana, ela é espiritual. E se o povo de Deus se dobrar na presença do Senhor, se humilhar, se colocar diante dEle, enlutado, humilhado, de joelhos, jejuando, Deus vai sarar a terra. Eu creio que Deus pode sarar a tua casa. Você crê nisso? Eu já vi famílias sendo restauradas porque uma mulher, um homem de Deus, começou a orar e jejuar. Você já jejuou pelo seu marido? Você já jejuou pelo seu filho, que está longe dos caminhos do Senhor? Eu queria te desafiar a experimentar esta arma espiritual. Quando jejuamos, Deus sara lugares. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar também significava chorar na presença de Deus. Você ler o livro de Joel, ele chama o povo para se humilhar na presença do Senhor, e ele vai dizer: chorem os líderes do povo entre o pórtico e o altar. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Para que Deus sarasse a sua casa, ou o lugar que você trabalha, ou a sua terra. Eu nunca me esqueço de uma viagem que eu fiz para a África, e em determinado momento nós começamos a orar pelo país, e havia muita miséria. E eu lembro das crianças, nós estávamos num orfanato, e elas foram em direção à parede, e eu fiquei observando aqueles meninos pequenininhos. Eles não oravam, eles choravam. E choravam muito na presença de Deus, clamando pela terra deles. Eu fiquei constrangido. Há quanto tempo nós não entramos na presença de Deus desta forma? Eu creio, a presença de Deus vai visitar sua casa. Ela vai visitar esta terra. O Senhor vai entrar nas escolas, nas faculdades, nas autarquias, nas assembleias, nos palácios, se o povo dele se humilhar. Quantos querem orar, jejuar, chorar na presença de Deus, para que Deus sare lugares? Você quer viver um processo? Comece. Deus vai fazer algo tremendo. Mas a palavra de Deus continua. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e... o quê? Orar. Quando Deus restaura Jerusalém, Neemias reconstrói os muros, ele ora e leva o povo a orar. Quando Pedro está preso, de forma injusta, foi colocado na cadeia, a igreja se reúne para orar. E aí algo sobrenatural acontece, um anjo vai visitá-lo na cadeia. Sabe, muitas vezes nós desprezamos o poder da oração. Não cremos que de fato um movimento, a Assembleia dos Santos, que se reúne para orar em prol de algo, pode fazer diferença. Eu creio que Deus quer fazer algo novo na nossa igreja. Quantos creem nisso? Nós precisamos nos reunir para orar mais. Precisamos convocar assembleias solenes. E quando nós começarmos a fazer isso, nós vamos ver milagres tremendos do poder de Deus acontecendo. Eu nunca me esqueço, quando eu era pastor ainda de jovens, eu comecei a vir de madrugada, orar no ginásio, para que Deus trouxesse um despertamento espiritual para nós. E eu lembro que eu comecei a vir e um dia compartilhei isso no culto. E naquela semana, quando eu cheguei, apareceram mais algumas pessoas. E na outra semana, espalhou a notícia. Um dia eu cheguei e tinha uma multidão no ginásio. E nós começamos a orar, para que Deus sarasse as pessoas, para que acontecesse um despertamento,
para que as pessoas viessem sem a gente fazer nada e chegassem na igreja. E, gente, começou a acontecer. Um dia eu cheguei na porta do ginásio e tinha uma moça, eu perguntei para ela: quem te convidou? Eu não te conheço. Ela falou: não, eu estava passando aqui e algo me disse que eu tinha que entrar nesse lugar. Naquelas semanas seguintes, algo tremendo aconteceu. No ginásio começou a vir tanta gente que não tinha lugar. E nós tivemos que mudar o lugar de culto. Quem é dessa época, lembra, a gente veio cantando um dia no culto lotado e viemos para cá. Porque quando o povo de Deus se reúne para orar, Deus faz coisas que não podemos fazer. Eu estava falando hoje pela manhã dos movimentos de oração na Coreia. A Coreia, depois da guerra, 70% da população vivia abaixo da linha da pobreza. E aí os pastores se organizaram e começaram reuniões de oração com o povo de Deus. 5 horas da manhã, antes do povo trabalhar, eles vinham orar. E depois saíam para trabalhar. E eles começaram a fazer isso todos os dias. Deus não apenas sarou a terra, a economia prosperou. As maiores igrejas do mundo surgiram naquele lugar, porque se o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar. Ainda hoje eu estava vendo um menino filmando aqui, e eu fiquei tão feliz, eu dei um abraço nele. Porque quando nós fazíamos as reuniões de oração às 6 horas da manhã nas lives, esse moço que estava filmando aqui, ele começou a participar porque ele estava com um problema sério na vida dele. E ele se converteu. E hoje, eu tive o privilégio, há um tempo atrás, de batizá-lo, e hoje eu vi ele aqui servindo, e eu dei um abraço nele, porque enquanto nós orávamos, Deus curou a vida daquele moço. Eu entrei no restaurante esses dias, e um amigo de infância, não é crente, Michel, veio me dar um abraço. Eu participava das lives de oração, eu falei: mas você nem é crente, cara. Você nem é... Mas eu estava com um problema na minha vida, falaram que você orava de manhã, eu comecei a entrar naquele negócio, e Deus se revelou para mim, um cara que eu não via há anos. Nós vamos orar, e Deus vai fazer coisas tremendas. Nós vamos reunir o povo para orar. Ainda estava lendo um livro, a Sil falou para mim, nós lemos um livro sobre jejum, como era o nome do autor? Judson Franklin, um pastor. Todo ano eles fazem 21 dias de jejum com a igreja. E eles estavam discutindo que placa iam colocar. E eles colocaram: essa igreja ora e jejua por você. E as pessoas começaram a vir na igreja para pedir oração. Sabe, nesta igreja nós vamos orar e jejuar, e Deus vai curar pessoas. Deus vai fazer coisas novas. Nós vamos ver casas sendo restauradas. Lugares sendo curados. Porque o povo de Deus começou a orar. Eu creio, Deus cura lugares. Eu creio, Deus pode sarar a nossa terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Sabe, no processo de oração, Deus revela a face dele para nós. É muito interessante, Moisés, ele ensina isso ao povo. Ele constrói uma tenda, todos os dias de manhã ia lá orar, o povo ficava na porta da tenda observando. E então quando ele chegava no lugar do encontro, a nuvem do Senhor vinha, e Deus falava com ele face a face. E a orientação de Deus vem. Às vezes nos embates, nas lutas, querendo resolver problemas, nós fazemos do nosso jeito porque não encontramos a face revelada do Senhor. E aí não dá certo. A gente se frustra. A impressão é que contra o pecado sistêmico não tem o que fazer. Mas, quando o povo começa a orar, jejuar, então Deus revela a sua face. E aí ele fala: não é desse jeito. Vocês vão passar pelo deserto, eu vou fazer cair pão do céu. Eu vou abrir as águas.
Eu vou libertar vocês, mas o que vocês têm que fazer? Uma revolução, uma greve? Não, eu vou mandar umas pragas lá no Egito. Por quê? Quem sara a terra? É Deus. Quando nos posicionamos como Ele mandou. Sabe o que eu creio? Quando você estiver orando, jejuando, Deus vai revelar a face dEle para você. E Ele vai falar: filho, é desse jeito. É por esse caminho. E quando a gente segue as instruções, segue a nuvem, a presença revelada, Deus cura os nossos. Deus vai fazer isso. Deus vai sarar. Vai sarar a sua casa. Vai sarar os seus. Em nome de Jesus. Você pode chegar lá para tocar, eu já estou terminando. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Eu creio que o que nos impede de experimentarmos cura é o pecado não tratado. Deus quer nos usar para sarar a terra, mas por causa daquilo que carregamos com a gente, nos tornamos inoperantes. Antes de restauração na terra de Éfeso, um grande movimento de arrependimento, de contrição, de confissão de pecados aconteceu. As pessoas confessavam os pecados publicamente, traziam seus amuletos, aquilo que representava a vida antiga, e queimavam na fogueira. Os pecados roubam de nós o despertamento espiritual. Estava lendo a história de um pastor sul-africano, Ernest Stegen. Aconteceu um avivamento na igreja dele entre os Zulus. Uma igreja com 15 mil lugares no interior da África. Cego viu, o coxo andou. Milagres impressionantes aconteceram. E ele compartilha um testemunho que nesse processo de cura Deus teve que primeiro tratar seu coração. Um dia chegaram autoridades na igreja e os negros estavam trabalhando. Era o tempo do apartheid. E aquele homem fechou as cortinas para as autoridades não verem. E naquele momento o Espírito Santo falou para ele: você fecha a janela e eu fico do lado de fora. Quando aquele pastor deixou Deus tratar os seus pecados mais profundos, um despertamento espiritual aconteceu. Sabe, eu creio, Deus quer sarar a terra, e Ele começa sarando o nosso coração. Eu não sei o que tem acontecido, mas deixa eu te dizer, talvez tua família esteja doente por tua causa, por causa do teu pecado. Quantas vezes eu atendo gente, a maioria dos atendimentos, a família fica doente porque alguém está dependente, por causa de traição, por causa de bebida, por causa de dor. Pecado não tratado. Eu creio, Deus vai começar algo novo entre nós. O Deus que cura nações vai curar a sua vida, vai tratar os seus. Ele vai curar a nossa casa, o bairro onde moramos. Ele pode sarar o Brasil. Hoje eu vim te convidar a clamar: Deus nos visita. Deus nos visita. Deus nos visita. Deus entra nesta casa hoje e revela a tua glória neste lugar. Senhor, que a tua presença chegue com os meus irmãos quando eles voltarem para casa.
Quando entrarmos no lugar de trabalho, que a tua glória nos acompanhe. Que nos tribunais, nas faculdades, nas assembleias, nos palácios de governo, aonde tiver um crente, um que representa o teu povo, que a glória do Senhor se manifeste. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Há esperança para o Brasil, há esperança para a nossa gente. Não está na mão de políticos, de autoridades, não, é o povo de Deus. Vamos nos levantar, vamos fazer o que a palavra ensina, vamos parar de brigar, vamos entrar na presença com a boca no pó. Deus me perdoa, eu feri pessoas, Deus me perdoa, eu não te obedeci, Deus me perdoa. Tu estás assentado sobre o trono. Eu queria, como Isaías, ver as abas deles, as abas de suas vestes. Eu quero ver este lugar cheio de fumaça. Ele não saiu do trono, Ele é Deus, Ele pode sarar o Brasil. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Eu não posso terminar esse culto sem pedir para você ficar de pé. Nós vamos clamar, nós vamos orar. Deus vai sarar pessoas hoje neste lugar. Feche os seus olhos aonde você está, erga as suas mãos para os céus e comece a pedir: Deus, visita a nossa terra. Deus, visita a minha casa. Senhor, eu quero levar cura para os lugares doentes desta terra. Deus, eu quero abandonar pecados. Deus, eu quero me humilhar na tua presença. Deus, eu quero fazer parte da assembleia que ora. Deus, eu quero a tua presença. Vem, Deus, hoje neste lugar. Nós clamamos, nós clamamos. Abra sua boca e comece a clamar. Deus, sara a nossa terra. Comece a orar pelas escolas, pelas faculdades. Comece a orar pelas casas de poder. Comece a orar em nome de Jesus agora. Erga a sua voz. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar agora que os céus se abram sobre esta casa. Eu quero pedir: visita o teu povo, visita o teu povo. Que haja arrependimento, que haja contrição, que haja quebrantamento verdadeiro na tua presença. Pai, nós clamamos. Estamos numa guerra, não é contra pessoas, é uma guerra espiritual. Mas aleluia, porque Jesus, Ele venceu. Nós queremos clamar, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que hoje, enquanto estamos aqui, o Senhor possa visitar os nossos filhos, aqueles que estão longe, que o Senhor os traga para perto, que o Senhor se revele a esta casa, Pai, com poder e glória. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Impede a injustiça institucionalizada, impede o pecado de entrar nas nossas escolas. Sara a nossa terra, sara o nosso povo. Deus, levanta o teu povo para se humilhar na tua presença. Nós não podemos nos conformar. Pai, levanta o teu povo para orar nas madrugadas, de manhã cedo. Levanta os teus arautos. Pai, começa algo novo nesta casa hoje. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, quebra os nossos corações.
que a tua visita cura tudo. Nos visita mais uma vez, visita a nossa terra, sara o Brasil, Senhor, sara o Brasil, Senhor, sara esta terra, sara o Brasil, Senhor, cura, cura, Pai, a nossa terra, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia. Quantos estão vivendo em casas que estão doentes? A tua casa precisa de cura. Aonde você está, levante sua mão bem alto, pode levantar a mão. Você que está perto, põe a mão no ombro e nós vamos orar agora. Deus vai curar casas aqui em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar a vida dos nossos irmãos diante de Ti. Eles estão pedindo, Pai, cura a minha casa. E eu quero pedir, Pai, que eles comecem a orar, jejuar, buscar a Tua face, e que a Tua presença se manifeste entre os seus. Que eles vejam, Pai, o Senhor fazendo o que eles não podem. Quebra corações endurecidos, revela o Teu poder e a Tua majestade, e que as pessoas queiram, Deus, que os nossos desejem a Deus, que eles sejam quebrantados pelo Teu poder. Pai, na autoridade do Teu nome, eu clamo, visita, Pai, restaura famílias, restaura lugares, sara, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Talvez você veio aqui hoje e você precisa da cura de Deus, você está doente. Jesus morreu na cruz do Calvário, seu sangue foi vertido por você. Se você clamar, Ele vai te libertar do poder do pecado e te dar uma nova vida. Se hoje você está dizendo: Jesus, eu preciso da Tua cura, da Tua libertação, aonde você está, levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Pode levantar bem alto. É uma multidão aqui. Pai, eu quero pedir, sopra neste lugar e cura, restaura, transforma vidas. Que o poder que há no sangue de Jesus possa libertar os teus irmãos. Que o Senhor entre e faça morada em seus corações. Começa algo novo, Pai, entre nós. Nos cura, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Quantos se comprometem aqui a orar e jejuar pela nossa terra, pelos lugares doentes? Levante a mão, deixa eu ver. Faça esse compromisso. Deus vai fazer algo novo entre nós, amém, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.